Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu sou o pai do Nico e o pessoal da Infonet, da ETEC, Ana de Oliveira Ferraz, do Centro Paula Souza, pediu para gravar um vídeo para vocês sobre o Nico, né? Sobre como ele se descobriu trans e sobre como foi essa trajetória dele vivenciando essa transição, né? Bom, em 2019 o Nico veio morar comigo depois de uma série de cirurgias, né? Ele já tinha passado por duas craniotomias e várias outras cirurgias pequenas na cabeça. E em junho de 2019 ele veio morar comigo. No final de junho, no final de 2019, já em novembro para dezembro, eu percebi que ele estava um pouco apreensivo, um pouco nervoso, ansioso e eu deixei ele se resolver, né? Passou alguns dias e começo de dezembro ele veio e me disse, pai, eu preciso falar com você, eu sou menino. Falei, tudo bem, isso pra mim não muda nada, eu continuo te amando do mesmo jeito, qual é o problema? Você quer que a gente te ajude em alguma coisa? Aí ele falou, eu quero mudar meu nome, eu quero me vestir como menino, eu quero fazer transição hormonal, eu quero mudar tudo na minha vida, né? Eu falei, tá bom, beleza, você já tem um nome? Ele falou, eu tenho. Eu tenho nome, eu quero me chamar Nico de Ângelo Fierro, e a princípio eu não gostei do nome. Aí eu inventei uma história, falei, faz o seguinte, então você pensa no nome direitinho, se você tiver certeza, aí em janeiro a gente vai e põe o seu nome social. E ele, tudo bem, pai, beleza. Então o que a gente pode fazer agora? Vamos comprar roupa para mim? Então vai, vamos comprar roupa. Aí a gente foi atrás de roupas masculinas, fomos atrás de Biden, e mas ele não se sentiu muito bem com o Biden porque ele tinha uma certa dificuldade para respirar e o Biden apertava um pouco o peito dele e ele não se sentia confortável. E aí eu comprei para ele uma fita adesiva de o pessoal usa para fisioterapia, né? Uma fita mais médica do que praticamente para essa função, né? Bom, e aí começou a gente é, começou a lidar com isso, né? Agora, assim, aqui em casa foi muito tranquilo, mas para ser sincero, eu nunca falei para ele. A primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, cara, o que essa criança está pensando, está fazendo com 11 anos de idade, né? Não sabe nada da vida, né? Não faz ideia, né, do que está fazendo. Como é que pode decidir que agora é menino? É, mas aí, isso foi uma coisa que me passou pela cabeça. Mas logo em seguida, eu pensei, poucos instantes depois, né? Eu pensei o seguinte, cara, eu tive o meu jeito de me descobrir, né? De descobrir a minha sexualidade, minha forma de vida. Meu irmão teve outro jeito, outro procedimento, outro processo. O meu outro irmão mais novo teve um outro processo, né? E nós somos três irmãos com 1 ano e 1 mês de diferença e cada um se viu de um jeito, né? Cada um se viu, se descobriu, todos nós somos homens cis, mas cada um se descobriu de um jeito diferente, entendeu? Cada um se entende como um homem diferente, né? Então, rapidamente eu pensei o seguinte, cara, isso aí é o jeito dele, é o caminho dele descobrir a sexualidade, o próprio corpo, o próprio gênero, né? É o caminho dele, né? Então, não cabe a mim fazer juízo de que ele é muito infantil, nada disso. O que cabia a mim, e eu percebi rápido isso, era simplesmente respeitar, abraçar e tocar a vida, sabe? E falei,
e uma coisa que eu já tinha em mente era o seguinte: ele vai ter muitos desafios, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? Trans também é o país que mais mata transgêneros, né? E é o país que mais que tira da família, né, as crianças trans, que deixa sem amparo nenhum, né? Então, eu percebi que ele ia ter é, uma luta pela frente, né? Mas me deu muito medo por ele, né? E foi uma coisa que me tornou assim um pouco já uma pré-reação, sabe? Um gatilho já. Qualquer coisa que fosse assim parecido com uma coisa que fosse encaminhar para uma agressão ou um desrespeito a trans, já me deixava, já me elevava para um outro patamar, sabe? Já me deixava uma tensão um pouco maior, né? E Mas percebi que era só mais uma luta, né? Só mais uma luta dele, assim como eu tive as minhas. Lutei muito para para seguir as minhas coisas, fazer a minha vida. Também sou muito diferente do que a minha família pretendia, do que a minha família esperava. Então, expectativas da família, né? E aí tinha aquela história, expectativas com o Nico. Eu nunca tive expectativas assim, de falar assim, o Nico vai ser ou vai fazer. Não, eu simplesmente falo assim, vai, faz o que você tiver que fazer, é, pode sair correndo que eu tô correndo atrás, entendeu? Basicamente foi isso. Mas eu senti muito medo nessa hora, viu? Senti bem. Mas eu falei assim, cara, eu vou já começar a socar logo. Já comecei falando com meus irmãos, falando com meu pai, falei assim, ó, é o seguinte, ele e eu não quero nem saber o que você pensa, hein? Vai lá. Mas não, pelo contrário, todo mundo aceitou bem também. É lógico que teve muita dificuldade em usar os pronomes. Nossa, foi assim, veiarada, né? Veiarada é difícil, cara. Ô, bicho besta, né? Tem aquelas manias, já tá acostumado a ver, é diferente você tá acostumado a ver alguém assim e já fala, então é uma coisa difícil isso pra gente, né? Mas é difícil porque a gente não se esforça. Essa que é a verdade. A partir do momento que eu percebi que eu estava falhando e eu falei, eu preciso me esforçar, nunca mais eu errei, né? Nunca mais eu errei pronome, nunca mais eu chamei ele diferente, nunca mais olhei para esse lado passado feminino. Realmente uma questão de uma decisão pessoal. Se você, pai, parente, não toma essa decisão de respeitar, você não vai acertar. Você não vai acertar pronome, você não vai acertar nada. Você vai continuar errando e deixando a pessoa desconfortável. A pessoa vai começar a se afastar de você, é, porque você não está respeitando, cara. Não está respeitando. Bom, na escola foi muito fácil, o pessoal já estava num. As leis já estão mais rigorosas, o pessoal trabalhando com isso, já tinha mais uma experiência, né? Então foi fácil para a gente nas escolas. Tinha professor que chamava de ela? Tinha. Aconteceu várias vezes? Aconteceu. Tem professor ignorante? Tem. Tem pessoas, colegas de classe que não respeitam? Tem. Tem muita gente que não respeita isso. E tem muita gente que não faz menor diferença para eles, sabe? Eles não querem nem saber se isso deixa a pessoa é, desconfortável, se não. Então, esse tipo de gente a gente vai encontra em todo lugar, né? Mas algumas pessoas na família também não aceitaram. Também teve a situação. Continuaram falando assim, você vai ser sempre a menininha,
que eu amava, que eu amei, que eu pegava no colo, que eu cuidei. Infelizmente, tinha, tem, né? E aí, basicamente, tanto eu quanto o Nico, né, a gente se afastou dessas pessoas, porque são pessoas que realmente pode até gostar dele, gostar da gente, mas não respeitam, não respeitam, não consegue se respeitar. Então aí como é que vai respeitar alguém, não é mesmo? A pessoa não respeita a si própria, né? Mas basicamente foi isso. Sempre teve. E aí, quando surgiu a oportunidade da Escola do Legislativo, né, de convocarem os alunos para que escrevessem um projeto de leis, tal, não sei o que, o Nico não teve a menor dúvida, né? Ele já chegou em casa assim, a milhão, falando assim: caraca, vou escrever um projeto de lei que vai defender os trans, nós vamos fazer um rebu, nós vamos fazer acontecer as coisas para se respeitarem os transgêneros, nós vamos fazer. Eu falei: cara, você está empolgado aí? Espera, calma, explica para mim o que está acontecendo, né? Aí ele explicou, super empolgado, mas ele é detalhista, explicou tudo detalhadinho, porque falaram isso, falaram aquilo, vamos fazer, não sei o que, papapá. Beleza, fez o projeto de lei e tal, não sei o que, e passa o tempo, aquilo meio que foi, né? Quando depois o pessoal selecionou os projetos de lei, levaram para a Câmara, e a Câmara resolveu apoiar o projeto do Nico, também foi bem emocionante para a gente, né? E ver a Câmara aprovando, a dificuldade que a esquerda teve de levar esse projeto de lei para frente. É, Destaco aqui a batalha do pessoal do PT, né? A Filipa Brunelli, a Tainara Farias, o Bianco, Guilherme Bianco, a vereadora Fabi Virgílio, né? E outros vereadores, como o Carlão do Joia. Então foi bem emocionante, né, ter o contato com esse pessoal que simplesmente amou assim o projeto de lei do Nico. Foi muito emocionante para eles tá, tá podendo apoiar o Nico nessa luta, e para a gente foi um orgulho, para mim, né, foi um orgulho é, a gente ter a oportunidade de ver esse projeto de lei aprovado, que é um marco na cidade. É, é um marco que só vai surtir efeito quando as pessoas, que nem o pessoal, o Thomas que convidou a gente para fazer esse vídeo, né? O pessoal da ETEC está fazendo esse projeto de palestra nas escolas sobre esse projeto de lei, e eu espero que dessa forma, assim, esse projeto de lei vai ter algum impacto, né? Senão vai ficar uma lei jogada, né? Num canto que não vai surtir efeito nenhum. Cabe aos trans, ao pessoal LGBT, e vou falar bem sério, cabe a nós, cis, cara. Vamos pôr um pouquinho de vergonha na nossa cara, tá? Vamos ver o que esse pessoal sofre, o que esse pessoal tem passado. Tá certo? Pode ser que o Nico não passou nada, realmente, o Nico não passou nada do que esse pessoal sofre, tá? Mas não é por isso que nós temos que ficar calados, sem perceber o que esse pessoal sofre, na verdade, né? A maioria desse pessoal sofre. Por exemplo, eu tive a possibilidade de ficar cuidando do Nico por 7 anos dele, ele doente, né? Mas eu fiquei sem trabalhar por 8 anos, né? Praticamente 8 anos sem trabalhar. Eu tinha uma condição financeira de poder estar com meu filho todo esse tempo, ao lado dele, e, e se não fosse essa condição financeira, o Nico teria muitas dificuldades, tanto no aspecto da saúde dele, né? Quanto nessa questão da trans. Porque depois de uns 6 meses a gente entrou na justiça, né? E conseguiu alterar o gênero dele na certidão de nascimento.
Isso para ele foi muito importante, inclusive a psicóloga dele me disse, lá no velório, ela me disse que era um medo que ele tinha de não conseguir alterar o nome dele, o gênero dele no certidão de nascimento antes do falecimento, porque realmente ele tinha uma questão genética que propicia aparecimento de cânceres, vários tipos de tumores, né? E ele já tinha alguns tumores nessa época, então ele tinha muito medo de morrer sem fazer essa transição no papel, né? E felizmente a gente conseguiu por causa da condição financeira, né? O Nico teve um pai que estudava, que estudou muito, que teve muitas experiências na vida, então isso deu para ele uma tranquilidade nessa situação. O que não é o normal do povo, do pessoal do trans, né? As pessoas trans, a gente vê nos ambulatórios trans, tanto no HC de Ribeirão Preto, da USP, né? Tanto no HC da Unicamp, em Campinas, as pessoas trans são pessoas que sofrem muito, não só psicologicamente, que é pesadíssimo, pesadíssimo perder o contato com a família, ser renegado pela família, né? Quanto o aspecto físico mesmo, sabe? De irem para a prostituição, de serem agredidos nas ruas, nas escolas, entendeu? Não poderem entrar num banheiro de acordo com a sua identidade e usar tranquilamente, sem que as pessoas se irritem, se sejam agressivas, né, com as pessoas, né? Então a gente vê isso com muita frequência nos ambulatórios, né? E, e o Nico, ele tinha decidido fazer a transição agora em 2020, 2025, transição hormonal. Foi uma coisa que ele já tinha começado a pensar desde 2020, mas ele achava desnecessário. E agora, em 2025, ele realmente, 2024, aliás, né? 2024 já percebeu, falou assim, pai, eu vou começar a transição hormonal. Vamos tentar, vamos ver como é que fica. Falei, tá bom, não tem problema, vamos lá. E a gente foi atrás, tal, mas infelizmente os médicos já tinham o conhecimento de que ele não chegaria a ter essa experiência, né? E realmente a gente tinha uma expectativa de começar a transição hormonal em outubro, mas ele ficou muito ruim em setembro. Em outubro ele teve que fazer uma cirurgia que não adiantou. Foi a primeira vez que uma cirurgia no crânio não teve resultado, sim, que a gente esperava. Ele saiu da cirurgia um pouco pior do que ele entrou, mas porque realmente o tumor já tinha avançado muito, né, na cabeça, né? E, e aí acabou, né, pouco tempo ele piorou e teve que ser internado e veio a falecer depois de 76 dias no hospital. Mas assim, era uma coisa que ele queria muito agora, né? E, e uma coisa que também me deixou, na época que ele falou que era trans, que me deixou bastante é, sem saber o que pensar, foi que ele falou assim, pai, eu sou um menino trans, mas eu sou gay. Eu falei, nossa, né? É um nó na cabeça, né? Como é que a gente pode, é, né, perceber? Mas eu falei assim, cara, tá bom, eu não preciso entender, eu não preciso entender, eu só preciso respeitar e ele vai seguir a vida dele, que sempre tive muita confiança no Nico para cuidar da vida dele, né? Eu sempre perguntava para ele assim, ô, filho, vai, você aguenta isso? Você quer fazer? Quero, então vai. E ele realmente, penou, hein? A pessoa, ele sofreu. Foi uma situação assim que ele passou por várias dificuldades, mas ele foi. Um exemplo desse, ele falou assim, pai, eu quero ir para o Sesc, mas eu quero ir sozinho. Falei,
Cara, nós moramos a, sei lá, 1 quilômetro e pouco do Sesc, 1 quilômetro e 200. Para você que nunca saiu de casa, é uma dificuldade sair sem equilíbrio, só com uma visão de um olho. Então, não, mas eu quero ir. Tá bom, então vai. É, né? Muito medo, eu aterrorizado com o que poderia acontecer, né? Mas ele foi, aí depois ele se cansou lá no Sesc, né? Que é perto de casa e tal, e pediu para eu ir e tal, mas né, foi uma coisa que ele conseguiu. Ele sempre teve vários desafios que ele, né? O ioiô chinês, por exemplo, ele se massacrava para conseguir fazer as manobras, né? Ele ficava dias e dias e dias tomando o ioiô chinês na cabeça, porque ai, 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 era difícil fazer as manobras, são manobras difíceis, ele tinha dificuldade de mobilidade, né? Os braços não tinham tanta força a mais, né? Mesmo assim ele fazia, era bem difícil. Então essa questão do transgênero foi para ele assim uma bandeira que ele arrastava consigo, né? E que ele foi até muito mais fácil a bandeira trans para ele do que outros aspectos da vida dele, né? Foi muito mais fácil. Mas mesmo os aspectos que a gente considera difíceis, como o câncer, cara, ele saía de cirurgia, chegava em casa, descansava um pouco, tal, né? Bem difícil, né? Mas no dia seguinte ele estava praticamente fazendo as coisas dele normais, lendo os livros com dificuldade, mas insistindo, né? É, Começou a fazer resenhas, de livros no Instagram e estava muito empolgado com isso e foi um negócio assim que se desafiava toda vez, sempre ele tinha um desafio diferente. Ele ouvia uma música, pai, ensina essa música aqui para mim no violão. Aí eu passava para ele alguma coisa, tal, ele começava e insistia. 2 dias depois ele estava tocando, né? Era uma coisa assim que não era habitual para ele pegar um violão e tocar, mas ele insistia e ia, né? E conseguia fazer a- aquele objetivo que ele tinha. Eu não conheço objetivos que ele tenha se proposto e que não tenha alcançado. Eu não me recordo de um objetivo que ele falou assim, eu quero fazer isso, e realmente não conseguiu fazer. Teve até alguns que ele precisou de ajuda, né? Ele falou, não, você me ajuda porque eu não vou conseguir sozinho. Mas assim, eu ajudava e ele conseguia fazer, né? Fazia reabilitação física, né? Com pilates, tudo. É, e medicamento. Medicamento ele não usava medicamento para nada, nada, nada. Às vezes, alguns episódios ele acordava de noite e queria ir ao banheiro e ele chamava e eu não ouvia porque eu tenho um sono pesado, às vezes muito cansado também, não conseguia ouvir. E ele levantava e ia para o banheiro. Ia para o banheiro, se arriscava nisso, uma situação que ele não tinha mais equilíbrio, não tinha mais condição de ficar sozinho, né? Mas ele ia, se arriscava, e a hora que eu percebi, ele estava no banheiro já saindo, já pagou caro por isso, né? Pagou caro. 2 vezes ele desmaiou no banheiro, bateu a cabeça, foi assim, bem difícil para a gente, um susto muito grande e não aconteceu nada, assim, mas poderia ter acontecido, né? Machucou a cabeça, teve um afundamento pequeno no crânio uma vez, mas era assim, ele não tinha muita conversa com ele, não. Ele botava na cabeça e ia fazer. Bom, eu, agora para encerrar, né, que já estou há 25 minutos falando, o que eu deixar o recado é o seguinte, cara. É,
eu não é porque eu não sou trans que eu não vou lutar pelas pessoas que precisam mais. Eu acho assim, se você é um homem trans, cara, não absorva o que existe de pior nos homens. Não absorva, por favor, né? A gente vê alguns meninos trans absorvendo o que tem de pior nos homens. Possessividade, acha que as meninas são subalternas, são inferiores. Eu já vi isso acontecer. São agressivos. é, não vamos deixar esse lado ruim do lado masculino é, fazer parte da gente, não, cara. A gente tem que botar isso de lado. Não, isso não tem mais espaço no dia a dia de hoje. A gente, quando pensa em convívio, tem que. Como é que a gente vai conviver, conseguir tocar a nossa vida, vendo o vizinho, o amigo, um parente sendo. Passando por dificuldades, passando por situações difíceis, por pura incompreensão, sabe? Não faz sentido isso, né? Não é inteligente isso, cara. Não é inteligente você não respeitar o que os outros estão falando, a dor dos outros, a situação do outro, entendeu? Isso não é inteligente. Então, o meu recado é esse, cara. Deixa o que tem de pior com os homens fora, né? A gente cis também. Vejam, a gente tem que olhar para o exemplo que a gente vê hoje em dia e tirar essas coisas que não fazem bem para ninguém, né? Mas o pessoal insiste na situação de não aceitar sexualidade, não aceitar a cultura do outro, não aceitar as dores do outro, né? Então, vamos ser inteligentes, né? Tá bom? Agradeço ao pessoal da ETEC, ao Thomas, tá bom? Um abraço.